paciência do Fed pode já ter chegado ao fim, porque já existem analistas que pensam que o Fed desistiu de cortar os juros e, na verdade, ele pode realmente fazer o contrário e voltar a fazê-los subir mais ainda, criando um efeito aí que a gente nem sabe o que pode acontecer. Então, essa aqui é uma análise do Danny Dayan, né, que é um ex-hedge fund manager, e ele tem o seguinte argumento que eu queria passar para você hoje. Eu também quero passar um contra-argumento para que você reflita sobre isso e tome suas próprias conclusões. Então, na verdade, a inflação, segundo ele, né, nos Estados Unidos, ela está bem persistente, né? Então, já são 0,3% que vem persistindo no mês a mês, né, se a gente pegar o CPI. Só que o grande problema que acontece no mercado é que se você tem 0,31%, aí o mercado já fica preocupado. Mas se você tem um índice de 0,29 ou 0,28, um pouquinho abaixo desse 0,3, aí o mercado já começa a soltar fogos. Ou seja, a gente está vivendo praticamente numa ilusão de números e muito mais um jogo de expectativas e narrativas do que realmente algo concreto, né? Uma política monetária concreta e uma reação até realista em relação ao que realmente está acontecendo. E isso prova cada vez mais que, na verdade, os bancos centrais eles são reativos. Eles não são proativos. Então, o que o Fed esperava, né? Que aquela novela que eu já tenho assim, dezenas de capítulos no meu podcast falando sobre esse assunto, que é aquela narrativa, né, de que agora nós vamos fazer a maior subida de juros da história para poder justamente conter essa inflação, e uma hora que ela estiver sob controle nós vamos regulando e fazendo o nosso soft landing, né, o no landing, não teremos nenhum tipo de recessão, etc. E aí vamos baixando aos pouquinhos e a economia volta ao normal e a gente volta àquela bonança dos juros zero, quem sabe, para todo mundo poder voltar a comprar, né, e fazer as coisas acontecerem sem explodir muita inflação para cima. Então, essa era a expectativa do Fed, mas os resultados estão bem diferentes do que ele esperaria, né? Então, nós estamos aí há praticamente 27 meses da primeira subida de juros e mais de 11 meses da última subida de juros. Então, a gente está nesse limbo que fica assim, o que acontece a partir de agora? Eu não sei bem, então parece que um fica olhando para a cara do outro para ver o que vai acontecer. E quanto mais o tempo passa, mais parece que o Fed fica meio sem saber o que fazer. Então, segundo ele, já teve mais tempo do que o suficiente para que essa política tivesse surtido efeito. Então, mesmo que você acredite na transmissibilidade das políticas monetárias do Fed, nos seus efeitos reais da economia, onde o Fed de fato controla a economia e não o contrário, mesmo essas pessoas elas têm que começar a querer admitir que talvez o Fed não tenha todo esse controle que você acredita que ele tenha. Até porque 6 dos últimos prints, né, de inflação mês a mês do CPI vieram 0,3% ou mais. Ou seja, continuando nesse ritmo, a gente começa a caminhar para os 3,6% ou até 4% de CPI. E isso já cria um incômodo bastante grande. E isso acabou criando, na verdade, uma falsa expectativa sobre a quantidade de cortes que o Fed ia fazer desde o início. Porque se você lembrar bem da conversa, né, ele falou de 7 cortes de juros, já estavam precificados, o mercado já tinha aquela certeza absoluta do que ia acontecer. Só que se o Fed mudar de discurso rápido demais, ele acaba perdendo a sua credibilidade imediatamente. Mas espera aí. Você não tinha total controle da economia? Por que agora você está mudando de uma hora para outra, né? Então, ele precisa fazer isso de uma forma gradativa. Então, primeiro você começa com a promessa de 7 cortes. Depois você começa a reduzir para 4. Aí você vê que talvez não dê tempo de fazer 4. Na verdade, você vai fazer 3. Na verdade, eu só vou fazer 2. Quem sabe eu vou fazer 1. Na verdade, eu vou pensar se eu vou fazer 1. Então, você tem aquela mudança de clima onde você começa super hawkish, né? Aquele que você espera que a inflação está forte, eu quero subir, eu preciso subir juros imediatamente. Hawkish, você mostra que você que domina a fera, né, da inflação e precisa segurar porque todo mundo está consumindo demais. E aí você sai de super hawkish para hawkish, depois você começa a ficar um pouco mais neutro, aí você começa a virar dovish. Não, mercado, eu vou começar a fazer os primeiros cortes em breve. Na verdade, eu vou fazer vários cortes, aí ele fica super dovish, né? Só que agora ele está começando a tirar o pé de novo do dovish. Então ele está querendo meio que voltar para um neutro, né? Um dovish neutral, que a gente chama, e agora ele está naquele ponto neutro. Mas aí fica a pergunta, e agora? Para que lado que a gente vai?
vai continuar dovish, vai voltar a querer ter expectativa de que você vai cortar os juros e sinalizar para o mercado que agora a gente vai começar a dar uma aliviada, ou eu vou para o inverso, eu vou virar hawkish de novo. O que pode acontecer com o mercado? E é aí que nós estamos com um problema de timing, porque agora nós estamos numa fase crítica perto das eleições americanas. Então, o pior é a interpretação de qualquer tipo de ação. Os números eles são completamente irrelevantes. O que importa é como o mercado vai reagir perante os números, ou pior ainda, como o mercado espera que o mercado vai reagir caso aconteça determinada coisa diante dos números. Percebe o grande problema que nós temos? Hoje, tudo virou relativo, baseado no comportamento e na psicologia humana, naquela teoria dos jogos, digamos assim. Então, qualquer ação para um lado ou para o outro pode acabar sendo considerado uma ação política. Afinal de contas, nós estamos perto de novembro e num ano eleitoral nos Estados Unidos. E nós já estamos no 4º ano de inflação persistente. Ou seja, desde 2020, né, desde todos os desequilíbrios feitos pela pandemia. Até agora nós, na verdade, estamos reequilibrando, mas a gente acaba confundindo com todo um problema monetário. Então, essa confusão ainda não voltou a deixar claro de onde está vindo essa inflação, certo? Então, o que o Fed mais teme é perder a credibilidade, principalmente num momento como esse. Mas a cada vez que esses números vêm saindo, isso demonstra cada vez mais a realidade de que o Fed, na verdade, não tem esse controle. É um tiro que você dá no escuro. Se esse tiro, por acaso, acertar o alvo, significa que foi o tiro que fez a economia ir voltar ao normal. Agora, se você der esse tiro e não ouvir nada, e você não acertar o alvo, e você está esperando a bala acertar, e não aconteceu o efeito esperado, talvez você não tenha dado tiros suficiente. É mais ou menos assim que o Fed pensa. Tudo que nós fazemos funciona, só que depende um pouquinho do timing. Às vezes eu ajo e o mercado, é a culpa do mercado, é o mercado que demora mais para reagir pelo que eu fiz. Você percebe assim que o pior é que o mercado compra exatamente essa visão em relação à real influência do Fed. Então, só que agora nós estamos chegando num momento crítico, porque a paciência que eles vieram demonstrando até agora pode ser que ela acabe e o Fed interprete que, meu Deus do céu, essa economia não está reagindo. Significa, então, que o nosso juro está baixo demais. 5,5 é muito baixo. Talvez eu precise de 6,5, talvez eu precise de 7. Enquanto eu não destruir completamente a demanda e fazer todo mundo começar a falar sobre uma recessão, né, ou desemprego comece a realmente aumentar, esses preços não vão baixar. É exatamente assim que o Fed pensa. E ele está disposto a quebrar a economia. Ele inclusive falou isso, não dessa forma, obviamente, mas ele demonstrou claramente que se precisar criar uma recessão, ele vai criar uma recessão, porque o que importa é você trazer estabilidade de preços e tudo isso é pelo bem da população americana e principalmente a do resto do mundo, já que a política monetária, entre aspas, né, do Fed, acaba influenciando todo o planeta baseado na taxa de juros e nas expectativas das taxas para o futuro. Então, isso influencia absolutamente todo mundo, inclusive todas as nossas vidas. Então, para piorar, existe já todo um efeito psicológico que já está entranhado na economia americana, porque a inflação não era algo conhecido dos americanos do dia a dia. Ele é muito mais conhecido por brasileiros, muito conhecido por argentinos, muito conhecido por turcos, mas os americanos nunca tiveram um problema que fizesse você falar sobre a inflação na sua vida cotidiana. Então, isso meio que mudou a forma do americano pensar e como que ele age a partir de agora. Então, criou uma nova cultura, onde já não é mais tão problemático já não é mais tanto assim um tabu você, como empregado, pedir um aumento para o seu chefe, por exemplo, né? Porque, afinal de contas, como é que eu vou sobreviver nessa economia? Afinal, a não ser que você queira que eu tenha um segundo ou terceiro empregos para complementar o que nós estamos fazendo aqui. Então, essa liberdade acaba ficando cada vez maior. Afinal de contas, os preços das casas estão subindo, a comida está subindo, tudo está subindo. E aí, você cria uma expectativa de que isso vai continuar acontecendo. E está cada
cada vez pior, ou seja, eu vou agir justamente dessa forma. Eu vou comprar as coisas antes que elas fiquem mais caras ainda, o que faz os preços crescerem. Então você também tem a parte psicológica em relação ao que a expectativa de subida desses preços que fazem os preços subirem, como uma profecia autorrealizada. Então isso acontece também principalmente com aqueles que estão mudando de emprego, né? Então você percebe que muitas vezes quando a pessoa sai de um emprego para ir para outro emprego e a empresa está precisando daquela pessoa, ela já exige um salário bem maior do que o que ela tinha antes para poder ficar no 0 a 0 baseado nesses custos. Agora é claro que essa análise do Danny, ela tem existem alguns contrapontos, né? Principalmente que o Jeff Snyder fala, e tem vários outros analistas que falam também, que isso não é uma coisa realista para o futuro, né? Porque você já tem vários sinais, principalmente pela baixa demanda do petróleo, que faz com que você precise fazer cortes de produção para tentar manter aquele preço de pé, e isso afeta bastante o CPI também. E você já começou a ver cortes acontecendo, principalmente no ramo imobiliário, né? Inclusive na Flórida, que é o estado que acaba sendo um termômetro para os Estados Unidos, porque é o estado mais aquecido disparadamente, né, dos Estados Unidos. E você já percebe várias regiões onde os cortes vêm acontecendo porque não tem mais ninguém para comprar, né? Então o mercado meio paralisado. Será que isso vai afetar? Então você percebe ali que nós temos várias contracorrentes, novamente, né? Como o macro funciona. Então tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então fica a questão de você tentar tirar suas próprias conclusões e você analisar essas forças entrando em contraste uma com a outra para você monitorar qual que é a contracorrente vencedora e qual que vai começar a ser a tendência a partir de agora, para aí você começar a tomar suas próprias decisões. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque a próxima reunião do Fed vai ser agora em junho e o tempo está acabando.